Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Agora sim, estamos começando esse projeto, né? A gente sabe que no início não vai dar tanta gente. Resolvemos um pequeno problema técnico aqui. E, bom, é necessário ocupar as redes sociais. É necessário enfrentar a extrema-direita nas redes sociais. É importante ocupar o espaço de defesa da democracia nas redes sociais. Por isso nós estamos aqui, esse é o canal A Voz do Cerrado, eu sou o Flávio Rezende. Bom, eu já coloquei aqui logo de início o QR Code, né, do LivePix. Por que o LivePix? É uma forma de contribuir e participar. Manda a partir de R$2, você tem a sua mensagem aqui na nossa live, mensagem de texto, e tem também a mensagem de voz. É importante e vai nos ajudar a fortalecer um discurso de combate à desinformação e de defesa da democracia. Todo mundo viu, meus amigos e minhas amigas, que Ronaldo Caiado, todo mundo que acompanha a política, né? Ronaldo Caiado agora ele é o candidato, né? Ele é o candidato da terceira via. Por enquanto, o Tarcísio de Freitas está fora e o Fernando Haddad está encostando, por incrível que pareça, no Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. E o que é interessante é o seguinte, é que a campanha nem começou. O PT não está muito bem em São Paulo, mas o Fernando Haddad tá dando trabalho, hein? Agora, eu sei que é difícil tirar essa reeleição do Tarcísio de Freitas. Sei também que o sonho da burguesia, dos donos do poder, é ter o Tarcísio de Freitas candidato. Então, por enquanto, não está descartada a candidatura do Tarcísio de Freitas, não. Mesmo o Ronaldo Caiado, né? Se apresentando aí como candidato. Daqui a pouco nós vamos desenvolver um raciocínio que ele pode ser aí uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. E detalhe, ele pode ser o Padre Kelmo da eleição de 2026. Ele é um candidato que estará na disputa para ajudar no caso, o Padre Kelmo ajudou o Bolsonaro acabou perdendo. E o Ronaldo Caiado estará como linha auxiliar do Flávio Bolsonaro, que também pode vir a perder a eleição, apesar do empate técnico. Bom, nessa live também nós vamos falar sobre um projeto apresentado pela deputada federal Tabata Amaral, que visa criminalizar aqueles críticos do genocídio praticado por Israel contra o povo palestino. Querem criminalizar o antisionismo. Isso é uma forma de censura, né? A esquerda, que infelizmente defendeu a censura nas redes sociais, agora padece pela possibilidade aí de punição por simplesmente fazer uma denúncia contra um massacre. Algo que até agora, infelizmente, ainda não foi resolvido. Tem a guerra do Irã, o Irã está detonando, né? Israel está detonando os Estados Unidos, mas ainda não conseguiu dar um fim, infelizmente, ao absurdo, a matança de inocentes lá na faixa de Gaza. E agora também tem o sul do Líbano, né? Que está enfrentando esse problema. Bom, vamos aqui, logicamente, repercutir aquilo que foi. Isso aqui é o LivePix, né? Mas vamos repercutir essa pré-candidatura do Ronaldo Caiado. Não é uma pré-candidatura que tenha tanta importância assim, mas, como eu disse no início, e não somente eu, tem a análise do Fernando Gabeira sobre isso. Fernando Gabeira, ex-deputado federal, jornalista agora da Globo News, dizendo que Caiado vai ser linha auxiliar do Flávio Bolsonaro.
Então, deixa eu colocar aqui. Olha só, o que é o primeiro ato do Caiado? Ele não veio com um discurso de aumentar salário mínimo, construir hospitais, ele que é médico, né? É um homem da saúde. Melhorar a infraestrutura, ferrovias, hidrovias, Minha Casa Minha Vida, ou então um programa habitacional para que as pessoas que não têm onde morar possam vir a ter. É essa cantilena nossa, né? A gente tenta fazer o debate direcionado para que esse debate ele vá para as propostas concretas, para as ações políticas que de fato mudem para melhor a vida da maioria do povo, mas que permanece a balbúrdia, é a bagunça. Mais uma vez aqui eu vou colocar o QR Code do LivePix, tá? Tem também nossa chave Pix na descrição do vídeo, Pix do Cerrado, @gmail.com. Estamos aqui fazendo o bom debate, né? Voltando pro Caiado. Bom, vamos ver aqui, qual que é o primeiro ato do Caiado? Vamos lá. Replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria. Espera aí que daqui a pouco também vou colocar o historiador, né, o professor João César de Castro Rocha, explicando que Juscelino Kubitschek cometeu um erro ao dar anistia aos militares que sequestraram um avião, tentando dar um golpe de Estado no Brasil. A todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Não pacificou porque em 1964 o golpe de Estado foi dado. Olha o DNA, né? Político do Ronaldo Caiado. Ele está exaltando um ato do Juscelino Kubitschek que foi, na realidade, um erro que terminou no golpe de 1964. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Só que, por enquanto, Ronaldo Caiado é aquele candidato da piada de 1,5%. Eu acho que ele não vai ter tanta expressão. E vai acabar, sim, fazendo o papel, cumprindo o papel de criar uma frente anti-Lula e fortalecer aí a candidatura do Flávio Bolsonaro, a quem ele chamou de imaturo, inexperiente. Vamos lá. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. É aquilo que, como médico e cirurgião, foi minha formação e sempre soube fazer. Bom, dizem que ele é um bom médico, né? Quando atuou na medicina. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que tá buscando o apoio dos bolsonaristas, mas não vai conseguir. Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria. A todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe. Bom, vamos lá, né? Vamos ver aqui o professor João César de Castro Rocha explicando que essa anistia que o Juscelino Kubitschek deu não foi boa, não. Vamos lá. Vou aceitar o exemplo. Houve 2 tentativas de golpe fracassadas contra o Juscelino. Na primeira tentativa de golpe, o próprio Juscelino anistiou o líder do golpe. O que fez o líder do golpe, depois de ser anistiado, tentou um segundo golpe. Foi um dos líderes do segundo golpe contra o Juscelino, junto com o então capitão Bournier da Aeronáutica. Nesse segundo golpe, no final do governo do Juscelino, passou o governo para o Jânio Quadros, o Juscelino já não podia anistiar. O Jânio Quadros anistiou o capitão Bournier da Aeronáutica. Ele voltou para o Brasil. Gabi foi um dos artífices do golpe da ditadura militar de 1 de abril de 1964. Conclusão.
anistiar quem tentou dar um golpe de Estado, é fortalecer esse golpista para que ele volte e depois conclua aquilo que tentou e fracassou anteriormente. Não apenas. O capitão Bournier, como pôde seguir a sua carreira, chegou a ser brigadeiro, o posto máximo da aeronáutica. Ele tinha tentado dar um golpe antes e ainda foi promovido. Quer dizer, a indisciplina que dá uma bela recompensa. Infelizmente, neste momento, esse é o Brasil, que muitos chamam de, erroneamente, tá? De Bostil. Você sabe quem foi o brigadeiro Bournier, Gabi? Um dos principais e mais abjetos torturadores da ditadura militar. Foi o homem que principiou a torturar o ex-deputado Rubens Paiva, exato, o levou à morte sob tortura e ocultou o seu cadáver. O brigadeiro Bournier foi responsável por transformar as instalações da aeronáutica num dos mais terríveis centros de tortura da ditadura militar. Tá vendo? Foi na instalação da aeronáutica no Galeão, no Rio de Janeiro, que o jovem Stuart Angel Jones foi torturado brutalmente até a morte. Não apenas isso, o cadáver foi ocultado. Surgiu então uma das maiores heroínas da história do Brasil, uma das pessoas de maior coragem que nós tivemos nos nossos séculos de história. A mãe do Stuart Angel Jones, Zuzu Angel, estilista famosa. O Stuart Angel era filho de um norte-americano. Ela viajava o mundo inteiro fazendo exibições da sua estilística. Ela denunciou a ditadura militar em coleções de roupa em Nova York. Ela fez por onde? Mas perdeu o filho. Ela denunciou a ditadura militar em todas as instâncias, em todos os países do mundo. Sabe o que fizeram com ela, Gabi? A ditadura militar assassinou Zuzu Angel num acidente forjado em São Conrado. Tá vendo? Tá vendo? E essa turma do Bolsonaro são defensores do regime que matou e torturou. E o que fortaleceu o golpe foi a anistia que Juscelino Kubitschek deu. Então a lição da história nos mostra que o governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República está completamente errado em tentar anistiar aqueles que atentaram contra as instituições brasileiras. Há fotos em que aparece um torturador, Paulo Perdigão, olhando o corpo da Zuzu Angel morta. É isto o que acontece quando se anistia um golpista. Ele volta mais forte sem limites. Com certeza, se ele fez aquilo que não deveria fazer e é perdoado, ele se sente fortalecido e motivado a tentar novamente, só que vem com mais força, porque foi condenado, porém foi anistiado. E aí é onde que mora o perigo de se fazer isso com os bolsonaristas que tentaram dar esse golpe de Estado e quase levaram o Brasil, não vou dizer para uma ditadura, porque eu tenho certeza que eles não iriam conseguir, mas para uma crise gravíssima, que iria ter como consequências problemas econômicos. Os investidores iriam olhar para o país e falar, opa, ali tem um bando de malucos que tentam dar golpe de Estado e acabar com as instituições. Como é que nós vamos fazer negócios com esses tipos? Pensando no lado econômico, pensando no lado da liberdade, que é bem limitada aqui no Brasil, opositores iriam ir para a cadeia. Eles iriam demitir funcionários públicos, eles iriam fechar comércios e pessoas opositores a eles seriam assassinados. Porque eles defendem o que o regime militar fez. Sendo assim, eles iriam fazer o mesmo. E lembrando que havia um plano dos golpistas que estão condenados de matar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Caso do Juscelino, já que estão citando o Juscelino como exemplo, aceitemos o exemplo, mas tenhamos memória histórica. Um dia chega na mesa do Juscelino Kubitschek, presidente da República, a lista de coronéis para serem promovidos a general. Vocês sabem que se um coronel não é promovido na sua ocasião, ele precisa passar para a reserva. Chegou o nome do Castelo Branco e um militar assistente do Juscelino disse: presidente, este militar ele é contra o senhor e dizem que ele apoiou a tentativa de golpe. Perguntou o Juscelino Kubitschek: ele é um bom militar? Resposta que deram:
é um militar exemplar, mas ele é contra o senhor. Resposta de Juscelino Kubitschek: ele não precisa ser a favor de mim, ele precisa ser apenas a favor da democracia. Promoveu o Carlos Castelo Branco a general, Chico. Aliás, cearense como você, Chico. Exatamente. Quem foi o primeiro presidente da ditadura militar? Exatamente Castelo Branco. ele. O Castelo Branco, presidente da República, um dia chega à sua mesa a lista de políticos para serem caçados. Encabeçava a lista Juscelino Kubitschek. Tá vendo? Chico, você acha que o Castelo Branco teve 1 segundo de hesitação para caçar o Juscelino? Eles não hesitam, eles vão pra cima. Por isso que as instituições têm que frear esse pessoal. Eu acho também que esse discurso do Ronaldo Caiado, e pior que ele se apresenta como se fosse um candidato viável, é talvez dos presidenciáveis o pior discurso. Porque é o discurso sem autoestima, sem projeto. Porque o Flávio Rachadinha, pelo menos, tem um projeto muito ruim pro Brasil. Ele já deu a entender que vai entregar até as terras raras para os Estados Unidos, né? Esses minerais raros. Eles são entreguistas. A gente sabe o que eles vão fazer. Agora, o Caiado, que não tem chance, está baseando sua pré-candidatura numa anistia a condenados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, por tentar dar um golpe de Estado. Que dia que isso vai pacificar qualquer coisa? E ele perdeu uma grande oportunidade, por exemplo, de falar sobre os problemas econômicos do Brasil como a taxa alta de juros. Ele poderia apresentar uma proposta, um projeto, para que o país baixe a taxa de juros e facilite a vida do cidadão comum que precisa de crédito para tocar a sua vida financeira, das empresas que precisam de crédito para continuar exercendo as suas atividades e que estão pagando juros caros, e aqueles que não estão pagando estão decretando falência, estão pedindo recuperação judicial. Esse é o problema. Bom, vamos mudar aqui. Bom, temos aqui agora a palavra do Caiado contra o Flávio Rachadinha, dizendo que o Flávio Bolsonaro não tem vivência e nem experiência. E olha só, né? Não tem vivência nem experiência para governar. Para Caiado, o ímpeto da idade às vezes supera o senso de equilíbrio. Com certeza. Agora pensa bem, né? Nós temos hoje 2 projetos em disputa, que é o lulismo e o antilulismo. Tá uma coalizão anti-Lula. Por enquanto, o Caiado linha auxiliar dessa coalizão para ajudar o Flávio Bolsonaro. Ele disse que o Flávio Bolsonaro não tem vivência e nem experiência, mas sua campanha eleitoral, com suas atitudes, acaba contribuindo para que o Flávio Bolsonaro fique na ponta. Ou seja, dispute o segundo turno com o presidente Lula. Já vi gente fazer análise dizendo que o Caiado vai dividir os votos, vai absorver votos que seriam do Flávio Bolsonaro e vai diminuir a vantagem dele. Eu não sei se é isso que vai acontecer. Eu acho que no primeiro turno, aqueles muito identificados com o bolsonarismo já vão de Flávio Bolsonaro mesmo. Bom, vamos colocar agora o Fernando Gabeira explicando por que o Caiado é a linha auxiliar. Que ele é a linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Trabalho de enfrentamento, mas... Lembrando que o Gabeira já foi deputado federal e esteve junto com o Ronaldo Caiado lá na Câmara dos Deputados. Então ele conhece o Ronaldo Caiado. É mais intenso do que o Flávio Bolsonaro, entende? E no final, pode ser que as campanhas dele e do Bolsonaro se articulem juntas, né? É o que eu tinha dito no início, né? É o efeito Padre Kelmon. Eduardo Leite tem uma pretensão de estar de equidistância. Daqui a pouco vou pôr a manifestação do Eduardo Leite, que não gostou nem um pouco da escolha de Ronaldo Caiado dentro do PSD, o partido do Kassab, que não vai apoiar na sua totalidade o Ronaldo Caiado. Tá, ser um centro clássico dos dois, de ocupar realmente esse espaço da
terceira via. Antipolarização, né? Agora, o problema do espaço da terceira via existe demanda na sociedade. Mas o espaço da terceira via, no meu entender, essa é uma teoria minha, pode ser que eu seja um idiota nesse ponto. Vamos ver. Nunca. Mas no meu entender, você só quebra essa polarização e atinge o centro se você tiver uma figura tão carismática quanto as carismáticas da esquerda e da direita. Isso é verdade. Que estão polarizando, né? O fato de você ter uma disponibilidade eleitoral numa área que deseja isso, sem encontrar uma pessoa que encarne isso. É muito difícil o Caiado encarnar esse negócio. E é difícil o Eduardo Leite encarnar também. Eles não vão conseguir se conectar com o povão. Não adianta. E o Flávio Bolsonaro, ele também não tem tanta carisma assim, mas ele é um produto do Bolsonaro. O Bolsonaro que se transformou no ídolo aí de milhões de brasileiros. Ídolo mesmo. Tem gente que só falta criar um altar de louvor ao Bolsonaro. O nível de fanatismo é assustador, mas é uma realidade. Essas pessoas amam do fundo do coração o ex-presidente e agora estão transferindo esse amor para o filho dele, já que ele não pode ser candidato. Vencer as pessoas disso é muito difícil. Você tem a esquerda, indubitavelmente, o Lula ocupa um espaço irretocável, porque não tem nem outro candidato de esquerda. Ao passo que é direita. Por enquanto, né? Tá na hora também de ver se consegue fazer surgir algum, né? Tinha gente falando que era o João Campos, prefeito de Recife, namorado da Tabata Amaral, mas agora, casado, né? Eles se casaram esses dias. Aí ela vai, a Tabata Amaral, e apresenta um projeto para censurar as pessoas que criticam o que Israel tá fazendo contra os palestinos. Para criminalizar. Tentar colocar na cadeia. Aí não dá, né? Direita da contestação. Já tem São vários candidatos de direita que vêm por aí. Entende? O curioso é que esses dois, tanto Eduardo quanto Caiado, são novatos calouros no próprio partido. Olha a diferença, né? Eles não têm, vamos dizer assim, uma vivência. O Caiado ficou muito tempo no PFL, que virou o DEM, depois virou União Brasil. E aí ele saiu. O Lula tá no PT desde que o PT surgiu, né? Mas aí eles chegaram no PSD recentemente, já tem uns dias que o Fernando Gabeira falou isso, né? Ainda não tinha sido escolhido o Caiado como pré-candidato. E já querem disputar a presidência da República num partido que não vai dar apoio total a eles. Seja o Leite, seja o Ratinho Júnior, seja o Caiado. Já o Caiado, né, tá escolhido. Nenhum deles teriam apoio total de 100% do PSD, diferente do Flávio, que vai ter apoio de 100% do PL, e do presidente Lula, que vai ter apoio de 100% do PT. Então, vamos ser bem realistas. Não tem espaço para a terceira via. Acabou. Para o Ronaldo Caiado, sobrou realmente a possibilidade de ser uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. Vai escolher um dos dois. O chegar. Kassab sempre disse, não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. O Kassab é tudo, né? Tá aí, consegue ocupar todos os espaços. Mas a escolha que ele fizer vai definir até um pouquinho o discurso do partido. Sim. Coisa que nunca foi, né? Então não E a sei se ele gente também pensa nisso na hora de fazer a escolha. Não, sim, a gente sabe que um pensamento que existe dentro do PSD é que Lula e a esquerda já estão consolidados. Com certeza. Então precisaria competir com o Flávio, com o lado bolsonarista. Agora, o que a gente via de bom no Ratinho, nas Ratinho, né, que desistiu. pesquisas, era que ele conseguia morder a esquerda não lulista. Ah, isso eu não acredito, não. Isso não faz sentido. Ele entrava, ele conseguia... Olha, a esquerda não lulista ou vai votar nulo ou vai votar no Lula. No Ratinho Júnior é que eles não vão votar. Principalmente porque esse pessoal que é de esquerda e não é lulista é a tal da esquerda radical, que é contra tudo e contra todos, que deveriam tomar, né, juízo e apoiar o Lula logo de uma vez e usar, que boa parte deles falam para milhares de pessoas nas redes sociais, como se diz, né? Fazer o jogo político da forma que deve ser feito. E os
Por isso pontuava mais, independentes. né? Por Ele isso... conseguia chegar a 7% entre independentes. Né? Condiz com a realidade. Não é outro também que não ia chegar em lugar nenhum. E isso, o Caiado fica muito à direita. Não. Tem gente que fala que Caiado é até extrema direita. Bom, vamos falar aqui, mostrar, né? Ó, o Eduardo Leite, então, ficou fora, mudando aqui. E aí ele fez um discurso manifestando a insatisfação dele de ter sido preterido, de não ter sido escolhido. E parece que ele tá bem chateado mesmo. Tá muito chateado. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade desse vídeo. É um vídeo de 2 minutos e 45. Vamos lá. Hoje o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir Partido que ele entrou recentemente, né? o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez. Epa! Equilíbrio e sensatez, mais do que o Lula. Lula é extremamente moderado. Mas é difícil, né, Eduardo Leite, apoiar um operário. É difícil apoiar um presidente que olha para as pessoas pobres. Ele olha, tem que admitir. E essa história de falar de extremos, de polarização, olha, a melhor forma de avaliar isso é a seguinte: a polarização nada mais é do que a manifestação dos eleitores brasileiros em escolher os projetos que estão aí. Aí a maioria dos eleitores foram para o lulismo e a maioria dos eleitores foram para o bolsonarismo. Então essas duas forças é que estão disputando a presidência da República. E no parlamento, nas casas legislativas, o Centrão consegue eleger a maior bancada. E depois, daqui a pouco vou colocar o resultado da pesquisa Datafolha que mostra que eleitores de centro preferem o presidente Lula. Por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida. Que não precisa... Aí falou contra o Caiado, né? Mas não citou o nome dele. Demonstrou o seguinte, que não vai apoiar Ronaldo Caiado. Caiado provavelmente não vai ter apoio do Ratinho Júnior e não vai ter apoio do Eduardo Leite. Ratinho Júnior talvez já vai de Flávio Bolsonaro. Ou nem vai participar. Eduardo Leite também parece que vai ficar meio neutro nesse processo. Vamos ver o que vai acontecer. Precisa dividir para existir. Apesar que o Eduardo Leite também não é um cabo eleitoral importante. Puxador de votos. Não é. E não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. Mas o cansaço do povo brasileiro é porque o povo trabalha muito e ganha pouco e tem que ganhar um pouco mais, tem que ter mais lazer, tem que ter mais poder de compra, tem que baixar a taxa de juros para ver se a vida melhora. Aí fica essa historinha aí. Ai, o Brasil tá cansado, o Brasil tá cansado. Mas e aí, o que vai fazer para melhorar a vida do povo? Ninguém quer só derrotar a polarização, não. As pessoas querem ter acesso ao que é necessário para viver. Ficam aí com discursinho fajuto, dando a entender que o povo brasileiro se cansou de uma polarização, sendo que a maioria do povo brasileiro estão ativos na política e escolheram o Lula ou o Bolsonaro. Porque o filho do Bolsonaro é o Bolsonaro e o Lula é o Lula. E são esses dois que, neste momento, dominam o cenário político brasileiro porque fizeram por onde conquistar corações e mentes. Não é um discurso do eu sou melhor e mais equilibrado que vai mudar a ideia dessas pessoas. Olha, vai ter segundo turno. E vai ser segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E é claro que os votos das pessoas mais ao centro vai fazer a diferença. Só que é preciso entender o seguinte, que quem é realmente mais ao centro
na hora da comparação, vai ver que esse Flávio Bolsonaro é um extremista, porque ele é filho do Bolsonaro, que é um outro extremista, que defendeu o golpe de Estado, que tentou dar golpe de Estado, tá preso porque tentou dar golpe de Estado. E agora ele vem, né, com a figura de um moderado, mas ele não é moderado. E o Eduardo Leite não tá certo nessa análise, o governador do Rio Grande do Sul. Ele tá errado. Porque o cansaço das pessoas não tem a ver com polarização de disputa política, e sim com a sobrecarga de trabalho e as condições de vida que precisam melhorar. Ah, aí antes que falem alguma coisa, sim, o PT está no governo já tem aí 20 anos. Só que o partido não governa com mão de ferro. Depende do Congresso. Tem muita coisa que o Congresso não tem disponibilidade de sequer negociar. Como, por exemplo, ampliar Minha Casa Minha Vida, baixar a taxa de juros, taxar grandes fortunas. É incrível, né? Como muitos deles estão ali para defender interesses que não são do povo, mas são votados pelo povo. Tomara que o povo entenda isso e vote da melhor maneira possível. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Ou seja, ele, com outras palavras, está dizendo, em alto e bom som, que o Ronaldo Caiado vai ajudar a manter o clima de polarização no nosso país. E ele ainda conclui nessa fala, que é fácil de interpretar, que o Caiado é também um extremista de direita. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso. Não, você acredita, mas isso aí não vai acontecer. Porque o centro liberal defende a entrega total também dos nossos bens ao capital estrangeiro e o fim do que ainda restou de direitos trabalhistas e outra reforma da Previdência para dificultar ainda mais a aposentadoria das pessoas. E aí, como vocês não têm carisma e não têm conexão com o povão, esse centro aí, Eduardo Leite, é ilusão. É utopia que não será alcançada. Com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço. E mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Recebeu muito apoio, mas não foi escolhido o candidato. Aliás, acho que o candidato pode ser ainda o Tarcísio de Freitas, hein? Isso não termina aqui. Caiado está, né, como pré-candidato do PSD, mas não tem apoio nem do PSD. A política dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Tá bom. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso. Ô, Eduardo Leite, fala de propósito, fala de projeto. Você quer o que para a economia? Você quer o que para os trabalhadores de carteira assinada? Você quer o que, Eduardo Leite? Para os bancos, né? Você tem interesse de fazer baixar a taxa de juros? Que está esmagando o povo? Essa conversinha fiada também não conquista ninguém, né? Vamos aqui para o outro lado, só para poder ir para um outro assunto aqui que mostra, antes, né, finalizando esse assunto do Caiado, que na verdade é o assunto do segundo turno da eleição, do primeiro e do segundo, já que o Gabeira já até cravou, ele vai ser a linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. Bom, mas o que acontece, né? O Caiado, ele vai enfrentar a fragmentação do PSD, principalmente lá no Nordeste, né? Lógico, a maioria dos parlamentares, né, do Nordeste, onde o Lula tem muita força, não vão votar no Ronaldo Caiado, vai votar no Lula. Então eles vão fazer campanha pro Lula, tá aqui, ó. Essa matéria aqui da RT Brasil, Russia Today Brasil, eles explicaram, né, que o
o PSD vai lançar o Caiado da presidência da República, mas a base fragmentada no Nordeste. Então o que acontece? O partido vai autorizar apoios distintos e tá aqui, ó, a direção do partido decidiu liberar palanques regionais, permitindo que deputados e senadores mantenham alianças já firmadas. Na prática, parte das lideranças nordestinas segue alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que reduz o espaço de Caiado na região. Então, quer dizer, Caiado não vai ter condições de fazer campanha lá no Nordeste. Avançando aqui, olha só. Tabata Amaral quer criminalizar a crítica a Israel. Então ela fez um projeto aqui, que é essa página aqui, ó, Frente Palestina de São Paulo e Juventude Sanaúde. Eles colocaram aqui, ó, Tabata Amaral quer criminalizar a luta palestina com um projeto de lei. É porque uma das frentes aí dessa luta foi justamente na comunicação, né, que expôs para o Brasil e para o mundo a verdade sobre o que Israel faz contra os palestinos. Eles tiram a vida de mulheres, eles tiram a vida de crianças, eles explodem hospitais, eles matam pessoas que estão na fila de alguma ajuda humanitária para pegar um pouco de farinha, porque estão quase morrendo de fome, eles vão lá e matam, né? Tá quase morrendo de fome, vai lá e mata. Eles usam a fome como arma de guerra. E na prática, esse projeto dela é justamente para impedir que se faça críticas a isso. Porque ela quer que seja criminalizado também o antisionismo, que as pessoas não são antissemitas, são antisionistas, né? Aí se falar que antisionismo também é perigoso pra cadeia, né? Porque falou alguma coisa. Olha, essa parte da esquerda aí, pelo amor de Deus, eles não gostam de fazer o debate e ficam tentando atrapalhar aqueles que fazem o debate. Não querem enfrentar a extrema-direita no campo das ideias e ficam tentando censurar as pessoas. E aí agora ela tá junto até com Kim Kataguiri nesse projeto. E teve outras pessoas aí da esquerda também que assinaram isso aí, que é um absurdo. Olha, o lugar de apoiador de Israel é junto com o Flávio Bolsonaro. É junto com ele. Porque hoje o mundo tem rejeitado o que Israel está fazendo. Por isso tem gente até torcendo, né? Que é um absurdo também torcer por violência na guerra. Mas quando as pessoas... está cheio disso na internet. Gente vibrando com bombas caindo lá em Tel Aviv. Em Haifa, né? São cidades aí, tem outra cidade, Mona. E aí o que acontece? Lamentavelmente, pessoas acabam torcendo pela guerra. Essa guerra que está prejudicando o mundo inteiro com a carestia que vem com a alta do preço do petróleo. Por culpa do Donald Trump. Bom, mas tá aí, né? Essa Frente Palestina São Paulo e Juventude Sanaúde, na sua página, escreveu o seguinte: repudiamos e denunciamos a grave tentativa de criminalização e censura da luta palestina por meio da proposta do PL 1424/2026, feito pela deputada federal Tabata Amaral, que equipara o antisionismo e críticas ao Estado genocida de Israel ao antissemitismo. Eu paro por aqui. Bom, já estava com 44 assinaturas de parlamentares da extrema-direita. Olha só, ela se unindo aí com a extrema-direita. Aí no final eles colocam, né? Não aceitaremos a instrumentalização do antissemitismo e não deixaremos de criticar e denunciar os crimes do regime sionista. E eles terminam, né? Palestina livre do rio ao mar. Comunicar é preciso. A liberdade de expressão não pode ser prejudicada. Eu sei que a extrema-direita fala um monte de besteira. Eu sei que esses Red Pill são um bando de malucos que enfraquecem a mente de homens fracos. E esses caras acabam se sentindo motivados a praticar crimes bárbaros. Mas assim, o importante não é só censurar. É preciso ocupar os espaços de comunicação, rádio, televisão, internet. Eu tô aqui agora falando sozinho, nesse momento. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar falando para mais gente. Eu tenho certeza que nós vamos crescer nesse projeto.
Tenho certeza que o canal Voz do Cerrado vai crescer. Tenho certeza que esse debate, a esquerda, nacionalista, progressista, materialista que nós estamos fazendo, vai atingir muitas mentes e muitos corações e vão reforçar a força política daqueles que querem um Brasil melhor, daqueles que querem ver o povo brasileiro prosperar, melhorar de vida, ter melhores condições para viver. E isso se faz comunicando. Se você começa a censurar o lado de lá, eles vão censurar o lado de cá também. E tentar oprimir, reprimir o debate relacionado ao que Israel está fazendo é um tremendo absurdo, porque as pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo lá. A grande imprensa, infelizmente, não mostra da forma que deveria mostrar. E é na internet que as pessoas veem o outro lado, uma narrativa que não é defensora do sionismo. Aí agora ela quer censurar a Tabata Amaral, que está num partido de esquerda, que deveria ser de esquerda, tentando censurar as pessoas num debate necessário para expor, né, a violência que os palestinos são submetidos por Israel, pelos israelenses, mostrar o que o regime do Netanyahu está fazendo, está tentando impedir isso aí, está tudo errado. Bom, vamos lá, né? Partir para frente aqui. Tá aqui. Datafolha. Lula tem vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre eleitores do centro. Do centro, né? Tô com essa matéria do Correio Brasiliense, eu desço mais um pouquinho aqui. Bom, tá aqui, né? Peraí. Ó. Nos cenários de primeiro turno testados sem a participação de Ratinho Júnior, que retirou sua pré-candidatura no dia 23, Lula aparece com 31% das intenções de voto entre esses eleitores. Flávio soma 17%. Zema, 9% e Caiado, 6%. Quer dizer, nos eleitores de centro, o Lula está com 31% e é justamente esse eleitor de centro que pode definir, que pode decidir a eleição. Então é um dado importante para aqueles que querem ver o Lula vencer a eleição presidencial.